portal para o triunfo. A morte sempre detesta, especialmente quando chega interrompendo a infância e a juventude, ou mesmo quando se encarrega de arrebatar os afetos que constituem estímulos à luta e exemplos de coragem e dignidade, prossegue incompreendida e malsinada. Anelada pelos aflitos, que esperam com o seu concurso encerrar a existência que se lhes apresenta como desfavor ou castigo, é evitada a todo custo pelos que desfrutam das alegrias e dos prazeres, transferindo-a para um futuro que anelam não seja alcançado rapidamente. Frutos do materialismo ambos os comportamentos, ou da pobreza religiosa que não dispõe de recursos para assegurar a confiança na imortalidade. A desencarnação permanece como um grande enigma para os viandantes da esfera carnal. Envolta em mistério pela tradição cultural de muitos povos, ou significando gesto de estoicismo e de valor, na expectativa de recompensas no além, surge, no suicídio, como um recurso valioso para a glória daquele que se permite a covarde fuga dos elevados compromissos, especialmente quando esse gesto tem caráter religioso ou político, ceifando outras vidas. O terrorismo internacional encontrou nesse terrível engano o gatilho para destruir existências louçãs, estimulando o crime hediondo, mediante falsas promessas de júbilos e de prazeres inexcedíveis no mundo espiritual, como se o suicídio ampliado em homicídio merecesse recompensa ao invés de punição. A morte, no entanto, é o encerramento da injunção biológica nas suas sucessivas transformações, colocando reticências em uma fase do processo da vida, ao tempo que faculta a abertura de um portal para o triunfo na imortalidade. É compreensível que se busque aproveitar ao máximo a oportunidade carnal, ampliando o tempo e as condições favoráveis à existência planetária, tendo-se, porém, na mente que por mais se prolongue esse périplo, momento surgirá em que será naturalmente interrompido, graças aos mais diferentes fatores que lhe sejam a casualidade. A vida certamente não gastaria mais de 2 bilhões de anos para organizar as moléculas, desde as mais primárias até os complexos mecanismos cerebrais como de outros órgãos, para, em um determinismo trágico, logo as destruir, aniquilando-as em suas transformações químicas e biológicas. Desse modo, a morte é um portal de acesso a outra dimensão de onde a vida se originou, a fim de ser realizado um objetivo adrede estabelecido, que é o aperfeiçoamento intelecto-moral do espírito, a busca da plenitude. Desagregam-se as partículas e se reorganizam incessantemente, obedecendo a leis desconhecidas que lhes trabalham a essência dentro de uma programação clara e lógica denominada vida. Por que o ser humano deveria aniquilar-se, quando os fatos comprovam a miúde a sua sobrevivência? Para aqueles que somente veem o lado hedonista da existência, o ideal seria que a morte lhes significasse o término de todos os esforços e lutas, anulando-os no nada. Como, porém, o nada não existe, não passa de uma concepção existencialista sem qualquer fundamento científico. Morte, portanto, é prosseguimento da vida. A angústia provocada pela morte de um ser querido é compreensível e justa em razão da ruptura dos liames da afetividade firmada na convivência, no contato físico,
na estruturação do grupo social. Não poucas vezes, transforma-se em desalento, perda de sentido existencial daquele que fica no corpo, empurrando-o para os transtornos graves da depressão. Nada obstante, cultivada a certeza do prosseguimento da vida, a saudade é substituída pela esperança do reencontro, das evocações felizes que devem preencher os espaços vazios e a ternura de todos os momentos ditosos transformando-se em estímulos para as ações dignificantes em memória daquele que viajou antecipadamente. A morte é, portanto, um processo natural e abençoado, que encerra largos processos de sofrimento, de desvitalização, de perturbações emocionais e mentais, de enfermidade degenerativas e dolorosas, alargando os horizontes da vida em novos mecanismos antes adormecidas. Vivendo-se em um universo onde tudo se transforma em incessantes processos de energia vigorosa, o ser humano é o resultado da mais avançada tecnologia transcendental, elaborado por Deus e pelos seus excelsos programadores da vida, a fim de que alcance o nível de luminosidade, em um retorno à causa que o origina. O essencial é se viver no corpo com todo o respeito pela sua organização e pelos mecanismos emocionais e mentais, intelectualizando a matéria, que se tornará menos densa e penosa no processo de evolução. Todos os desafios e incertezas, dificuldades e problemas constituem instrumentos pedagógicos que promovem o progresso, ensejando o conhecimento libertador da ignorância, ao mesmo tempo facultando a edificação dos sentimentos superiores em direção a todas as criaturas. Uma existência humana é grande investimento da divindade que a elaborou, tendo por meta o seu crescimento moral e espiritual na superação dos atavismos do comportamento inicial, para alcançar os patamares sublimes da perfeição relativa que lhe está destinada desde o começo. Os instintos, que são uma forma de inteligência embrionária, alcançarão o nível de sentimentos edificantes, deixando, à margem, as paixões primitivas e defensivas para permitir que o amor reine soberano em todos os seus pensamentos e atos. Viver, pois, no corpo, não é apenas experienciar-lhe as sensações básicas e primárias. Sobretudo, é vivenciar os sublimes sentimentos da paz e da fraternidade que devem viger entre todos os seres humanos. Tarefa ingente e inadiável essa, convocando todos os seres humanos ao esforço da transformação moral para melhor, em uma infatigável tarefa de autoiluminação. Eis porque o Espiritismo propõe o sentido psicológico da existência terrestre, que pode ser reduzido a 3 fatores essenciais: o amor em todos os seus aspectos, o trabalho de dignificação pessoal e da sociedade e, por fim, a transformação de qualquer tragédia e mortes prematuras, processos de injustiça, doenças irreversíveis, dificuldades econômicas e acontecimentos infelizes, em triunfo pessoal no largo jornadear pelas sinuosas estradas físicas, como prescrevia o admirável psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Desse modo, quando ocorre a morte, de maneira alguma será interrompido o processo de crescimento do espírito, tornando-se um renascimento em outra dimensão, qual sucede com a reencarnação, que pode ser considerada como uma forma de morte no arcabouço material.
Não te desespere ante o falecimento de um ser querido, que parece haver te abandonado. Ele viajou de retorno ao grande lar, onde te aguarda com ternura e gratidão. Se foste feliz ao seu lado, recorda-te de todos os momentos de júbilo e o envolve em evocações afetuosas e de gratidão. Nada obstante, se foi causa de muitos padecimentos, agradece a Deus a felicidade de haveres resgatado os teus débitos para com Ele, e prossegue adiante firmando em valores positivos de homenagem à vida. Tudo vibra, tudo vive, e o ser humano jamais morre. Glossário. Anelado, desejado, almejado viandante, viajante estoicismo, austeridade, firmeza loução, repleta de brilho inexcedível, insuperável périplo, trajeto, percurso, jornada adrede, pré-estabelecido a miúde, frequentemente hedonismo, que busca o prazer como único propósito de vida atavismo. Reaparecimento de certa característica no organismo depois de várias gerações de ausência viger, valer jornadear, andar, caminhar arcabouço, estrutura.